Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz, e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual, e uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Vamos receber neste momento a nossa irmã Rosângela, que trará os ensinamentos dessa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos. Hoje mais quentinho um pouco, não é? Melhor para a gente estarmos unidos aqui. O tema que me foi passado essa tarde é de uma passagem de Jesus que causa um pouco de dificuldade de interpretação e, às vezes, até mal interpretada. A passagem é mais ou menos assim. Jesus está em Cafarnaum,
na casa da sogra de Pedro, e, como era de costume, as pessoas vinham até ele porque queriam ouvir, queriam ver os seus milagres, e muitas pessoas se reuniram ali naquele dia. Diz o Evangelho de Mateus que ele nem conseguia se alimentar direito, sentar na mesa para fazer uma refeição. Tantas pessoas que estavam ali unidos para ouvi-lo. E num desses momentos, Maria, lá na casa dela, ela ficou sabendo que estavam em busca, procurando Jesus. Os rabis da época, né, o Sinédrio, queria prendê-lo, na verdade. E Maria, preocupada com seu filho, juntou alguns de seus filhos e foi até o encontro de Jesus. Jesus, lá no meio daquela multidão, na casa da sogra de Pedro, de repente alguém veio e diz: sua mãe e seus irmãos estão aí fora, querem vê-lo. Jesus diz: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? E olhando para os discípulos que estavam ali ao seu redor, ele diz: minha mãe e meus irmãos e minha irmã é todo aquele que faz a vontade do meu Pai. São vocês. Essa passagem é um pouco duvidosa, porque às vezes as pessoas dizem: mas como? Não bate com o perfil de Jesus, né? Que era amorosidade, nos ensinou que devemos honrar pai e mãe. Aí quando dizem para ele: olha, sua mãe está lá fora, ele falou: não, quem é minha mãe e meus irmãos? Meus irmãos são todos vocês que fazem a vontade de Deus. Aí eles falaram: poxa, mas como? Tem alguma coisa errada, né? Contradiz o que Jesus pregava. Será que contradiz mesmo? O que será que Jesus queria nos ensinar com essa passagem? Na verdade, a família de Jesus, se nós formos pensar os irmãos que Jesus tinha, né? Jesus era o filho mais velho de Maria, mas Maria teve outros filhos. E os irmãos de Jesus não aceitavam muito a sua doutrina, seus ensinamentos. No fundo, achavam que ele era meio folgado, porque Jesus não trabalhava. E qual era o costume na época? Que o filho mais velho seguisse a profissão do pai, desse continuidade. Então, os irmãos achavam que Jesus devia estar trabalhando na marcenaria, ajudando José e depois substituindo, vendendo coisas para sustento da família. Mas não era isso que ele fazia, né? Jesus não estava preocupado com as coisas materiais. Então, os irmãos não gostavam muito desse lado dele. Achavam que ele era folgado, que ele era preguiçoso, e não ouviam muito as suas palavras. Maria não. Maria era uma mãe dedicada, que tinha noção da missão que Jesus tinha. Embora ela não tivesse, não saberia, ela não era conhecedora da dimensão da sua missão. Mas ela apoiava sempre Jesus. E nesse momento, quando eles foram buscar, o que Jesus quis mostrar com essas palavras, com esse ensinamento? No fundo, ele quis nos mostrar que dificuldades de relacionamento familiar existem. Ele tinha dificuldade com os irmãos. Mas que a grande família, a família espiritual, na verdade, é diferente da família, né, aqui reencarnada, da família material, vamos dizer assim. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, nós temos a família espiritual e a família carnal, família material. E essa família espiritual são espíritos que se reúnem e estão unidos, juntos, porque tem o quê? Afinidades de ideologia, de pensamento, de conduta, de filosofia de vida. E nem sempre essa família espiritual se encontra aqui encarnados. Quer dizer, a família que nós temos em casa, sabe? Pai, mãe, marido, esposa, filho, é uma família carnal, né? Uma família aqui do mundo material. E ela não é a mesma que a família espiritual. Ela pode sim se tornar, algumas pessoas da família material pode se tornar um membro da família espiritual, mas não necessariamente.
Joana de Ângeles diz que pessoas, espíritos da família espiritual, normalmente encarnam no planeta Terra, por exemplo, mas em lares distintos, que nós podemos identificar como, às vezes, pessoas, amigos, que nós temos grandes afinidades, pessoas que você conheceu no teu trabalho, no seu ciclo de relacionamento, na sua vizinhança, que você parece que já conheceu aquela pessoa, que existe uma sintonia muito grande, grandes amigos, né? Às vezes moram em outros países, mas você tem uma ligação forte, uma relação bacana, que pode passar muito tempo, mas a afinidade continua, a saudade continua, a afinidade continua. E na nossa família carnal, na nossa família aqui material, as pessoas são convidadas a fazer parte lá no processo reencarnatório, elas são convidadas a fazer parte da nossa família. Por quê? Às vezes são espíritos que nem nos conhecem, mas são espíritos que precisam vir dentro do nosso lar. Para quê? Para cumprir missões, para resgates. Muitas vezes são espíritos que nós tivemos desavenças em outras vidas. E existe uma negatividade nos unindo. Pela misericórdia do Pai, elas são colocadas dentro do nosso lar, para que essas ligações difíceis sejam dissipadas e uma amorosidade cresça aí. Será que a gente consegue identificar também essas pessoas? Eita, aí é difícil, né? Sabe aquelas pessoas que estão no nosso núcleo familiar, que nós temos muita dificuldade de relacionamento, que você fala o A, ele entende B, né? Nós somos muito, que são pessoas muito diferentes, que frequentemente se espinham, sabe? Vocês não têm alguém assim na família? Né? Normalmente todos nós temos. Mas Deus é tão bom que Ele coloca pessoas que nós precisamos resgatar a amorosidade, precisamos suprir aquela desavença, aquela desarmonia, mas Ele também coloca aquelas pessoas que são da nossa família espiritual para te dar sustentação, para te dar força, para te dar aquele abraço, né? Aquele olhar que olha para você e diz: você não está bem hoje. Você não disse nada, mas ela te identifica. Tanto uma relação quanto a outra são importantes dentro da nossa evolução. O que é mais importante disso tudo é nós percebermos que ou o espírito que não faz parte da família espiritual está encarnado entre nós para cumprir uma missão, para resgatar um amor perdido, para aprender com a nossa família ou conosco, ou para nos ensinar alguma coisa. Nossa, isso é importante, né? Às vezes nós recebemos filhos no nosso lar, ou nós temos sobrinhos, ou nós temos um marido ou uma esposa que nos ensina muita coisa, desde que nós estejamos abertos para aprender. E aí é o X da questão. Porque normalmente nós não nos abrimos para aprender com o outro, né? Se nós somos pai e mãe, então aí a gente se acha, né? Porque nós somos os donos da razão, os donos da verdade. Nós temos sim que conduzir aquele espírito que nos foi confiado no caminho do bem. Mas através de estar aberto a aprender e a pesar as coisas, nós temos que analisar os fatos. O que eu posso me transformar com aquela criatura difícil, com aquele filho difícil? O quanto eu posso aprender com ele? Porque às vezes aquele filho, ele tem um espírito muito mais velho do que o meu. Ele pode estar ali na minha casa para me dar uma grande lição de amor, de paciência, de resignação, de desprendimento, né? Aliás, os filhos têm essa grande capacidade, desprendimento das coisas. Claro que tudo precisa
do caminho do meio, né? De um bom senso. Porque também aquele filho que destrói tudo, ele é desapegado de tudo, nós não temos que aprender com isso. Nós temos que dividir as nossas, o que nós temos de aprendizado, de evolução. E essa divisão é que vai nos fazer evoluir e ajudar o próximo, aqueles que estão no mesmo lar conosco, a crescer também. Nós sempre temos certeza dessa situação, o que acontece na minha casa, eu estou lá pensando, será que eu estou lá para crescer, para evoluir, para ajudar alguém a crescer, para resgatar alguma coisa, para espiar alguma coisa? Às vezes a gente não tem certeza, né? Ou dependendo da nossa pretensão, eu posso achar uma outra coisa que não é a verdade. O que é importante disso tudo? Não é importante sabermos exatamente o que acontece, mas é importante nós estarmos abertos para a mudança, para fazer o nosso melhor com aquilo que nós temos em casa, com aquilo que nós temos no nosso convívio. Às vezes não necessariamente na mesma casa, né? Você pode ter uma relação, cada um morando numa casa, você pode ter o filho morando longe, mas você pode ter uma troca em relação a isso, ter um aprendizado, uma assimilação. E quando Jesus diz, meu pai, meus irmãos e a minha irmã são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai, ele nos chama a atenção para a família espiritual, que essa é a grande família. Quando ele fala essa narrativa, ele abre a nossa mente para a família universal. O que ele nos deixou de ensinamento lá atrás, também numa das falas muito bonitas? Um dia seremos um só rebanho e um só pastor. Né? Ele nos chama a atenção para o egoísmo familiar, sabe? Muitas vezes nós não queremos que o nosso filho namore, que o nosso filho case, porque ainda é muito cedo, porque, né, não, mas ele é tão novo ainda, porque no fundo eu quero ele perto de mim. Porque no fundo é o meu filho, é o meu marido, é a minha mãe. Não, nós estamos com essas pessoas temporariamente. O que eu digo temporariamente? Nesta encarnação. Então, nesta encarnação, cada um tem o seu papel, o que não quer dizer que essas pessoas façam parte da minha vida espiritual. Isso pode se transformar? Pode. Uma pessoa que não é da minha família espiritual, ela pode reencarnar comigo e melhorar e desenvolver tamanha afinidade que ela vai fazer parte dessa família, dessa nova família espiritual que está se formando. Aí alguns pensam assim, poxa, mas se existe uma família espiritual e eu vou reencontrá-los, né, lá na espiritualidade, então eu vou chegar lá, eu já tive várias reencarnações, às vezes já tivemos vários maridos, várias famílias. Nossa, então eu vou chegar lá, vou encontrar todos os maridos, todas as esposas, todos os pais, todos os filhos. Meu Deus do céu, não é? Não necessariamente, porque lá nós somos espíritos que compartilham das minhas ideias, dos mesmos pensamentos e se encontram. Não necessariamente, né, num grupo fechado que se chama família. Mas, como chamou a atenção Jesus, numa grande família universal. E esse é o raciocínio que nós temos que ter como espíritos. Jesus deixou duas outras passagens que fortalecem essa ideia da família universal. Quando ele diz, Kardec lá no Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos, né, como é que nós daremos conta dos nossos filhos? E os espíritos respondem, quando nós desencarnarmos, irão nos perguntar o que fizeram dos filhos que recebestes. Eles não dizem o que é que fizeram dos seus filhos. O que é que fizeram dos filhos que recebestes. Então ele já diz aqui, os filhos não são nossos, são espíritos que nós recebemos. O que nós fizemos com ele? Tentamos colocar no caminho do bem. É esse o nosso papel.
Tem uma outra passagem que ele reforça essa ideia da família universal. Quando ele está lá na cruz, ele olha e vê Maria chorando nos seus pés, e João, que era o seu discípulo mais novo, segurando, consolando Maria. Ele olha para Maria e diz: mãe, eis aí seu filho. Filho, eis aí sua mãe. O que ele quer dizer com isso? Ela era mãe do João? Não. João era seu discípulo. Então, não era filho de Maria. Mas, nesse momento, Jesus chama a atenção novamente para a mãe, que era dele, ser de todos nós. Ele entrega a sua mãe para a humanidade. E João simbolizando todos nós. Então, Maria é nossa mãe. Todos nós somos irmãos. É essa família espiritual que Jesus quer chamar a atenção. Isso também é importante para nós percebermos o quê? Que nada na nossa casa, no nosso lar, no nosso convívio, está com o endereço errado. Tudo que temos ali são pessoas, espíritos que vieram para nos auxiliar ou para serem auxiliados. Então, nada ali está errado. O que é que eu posso fazer? Como eu posso evoluir mais rapidamente com esse aprendizado? Com essa pessoa difícil que convive? E aí nós já pensamos também que excluir essa pessoa não é a solução. Já que essa pessoa foi colocada aí, por quê? Por misericórdia divina. Então, eu tenho um pai difícil, eu vou sair de casa e não quero mais contato com esse pai. Esse filho é difícil, ele que vai seguir o caminho dele, eu parei por aqui. Essa é a solução? Não. Nós estamos adiando uma atitude que nós vamos ter que ter. Qual é a atitude? De fazer a nossa parte, fazer o nosso melhor. Se for um filho, ser o porto seguro sempre. E ser o porto seguro de um filho não significa tomar todas as decisões. Aliás, não é isso. É dizer, avisar, mostrar o caminho, aconselhar. A decisão final é dele. E claro que eu não estou dizendo de um filho de 10 anos, Mas eu estou dizendo porque às vezes a gente se acha tanto no direito de decidir a vida do filho, que ele tem 35 anos e nós queremos decidir com quem ele vai namorar, aonde ele vai trabalhar. Isso é desrespeito ao livre-arbítrio. Mas já falei tudo que tinha que falar. Não, o nosso papel como pais e como cuidadores, às vezes padrinhos, madrinhas, avós, aquele que cuida de um espírito que nos foi confiado, termina quando terminar sua reencarnação. Nossa, mas meu filho tem 50 anos. Mas diga a sua opinião. Diga a sua maneira de enxergar a vida, porque a sua idade, ela te traz experiências. O teu conhecimento espiritual te traz luz. Mas não quer dizer que ele tem que fazer o que você acha. Mas é nosso papel, sim, tentar mostrar. Quando lá no Livro dos Espíritos, que eu já falei a questão, que ele fala, o que fizeste do filho que lhes foi confiado, é justamente isso. Eu tenho que tentar mostrar o caminho do bem. Se ele vai seguir ou não, é responsabilidade dele. Aliás, como todos da família. Eu tenho um marido que droga, que fuma, eu posso falar, eu posso insistir, eu posso auxiliar, eu posso arranjar um médico, sei lá, quantas coisas nós podemos, eu posso fazer uma oração, eu posso trazer para o centro. O que mais que eu posso fazer? Sabe aquela historinha? Tem uma caixinha que a gente devia ter em casa, que era coisas para Deus cuidar, CDC. Quando você tiver um problema, uma dificuldade, faça todo o seu possível. Faça tudo o que estiver a seu alcance. Mas tem coisas que não estão ao nosso alcance. Coloca lá na caixinha. Pede para que Deus cuide. Faça a sua parte. Faça o seu melhor.
mas não queira fazer o impossível. Porque o que Deus está querendo de nós, quando Ele nos diz da família universal, é assim, ame a todos incondicionalmente, porque somos todos irmãos. Amar aquele filhinho bonzinho, que faz tudo o que você quer, né? Que te respeita, que vai bem nas provas, que te liga toda hora para dizer que está bem, perguntar se você está bem. Aquele é fácil amar. Mas aquele é o refresco, né? Aquele é o anjinho bom que Deus colocou junto de nós para nos dar sustentação. O nosso resgate, a nossa missão de vida, normalmente não é esse. É aquele que é difícil amar. É aquela pessoa que você vai deitar à noite e você pensa, meu Deus do céu, o que é que eu tenho que fazer para bem viver com essa criatura? Para conseguir viver em paz, para entendê-la um pouco melhor. Porque às vezes nós achamos que para resolver essa situação difícil, eu tenho que mudar o outro. Eu tenho que trazer o outro para o Joana, eu tenho que levar o outro para terapia. Não é assim? Ele tem que me ouvir, ele tem que fazer o que eu quero. Não é isso. Eu tenho que respeitar o direito do outro. Nessa passagem da família espiritual e da família material, Jesus chama a atenção para isso. A convivência que nós temos é para auxílio mútuo, é para crescimento espiritual de ambos da casa. Pessoas difíceis, às vezes, são colocadas dentro do nosso lar para que ele aprenda com a vivência daquele lar. Sempre ele aprende? Não. Às vezes é um coração tão endurecido que ele vai melhorar um pouquinho. Mas se ele melhorar um pouquinho, já está ótimo. Se ele aprender a amar um pouquinho mais, já está maravilhoso. E que nós aprendamos a amar verdadeiramente cada dia mais. As pessoas fáceis, que são as fáceis de amar, mas principalmente as pessoas difíceis. E eu queria chamar a atenção também para o exagero do apego à família. Não que nós tenhamos que ser desapegados, mas às vezes o nosso egoísmo fala mais alto. Quer ver um exemplo? Quando temos pessoas doentes na família. Doentes terminais, às vezes doentes que estão há tempo sofrendo. É nosso papel determinar o momento daquela pessoa aí? Não, não é. Mas o nosso egoísmo não pode fazer com que eu queira que aquela pessoa continue sofrendo. Eu tenho que dizer para Deus que seja feita a sua vontade. Às vezes tem doentes que ficam naquela dificuldade, ele não consegue nem desencarnar, porque a família faz uma energia tão forte ali, né? Então, nós não temos que querer que ninguém vá, mas entender o ciclo da vida, que tem um momento para tudo. Então, esse egoísmo de querer que estejam juntos de nós, não pode existir. Às vezes eu tenho um filho que ele vai ficar feliz se ele viver lá na África, fotografando. For um fotógrafo internacional, que fique bem, que fique em paz. Claro que eu quero que se lembre de mim, né? Eu posso ir lá visitá-lo, ele pode vir, mas percebe? A família não tem que estar fechada, não permitindo que outras pessoas façam parte dessa família. Não, vamos preparar a nossa mente para a família espiritual, para sermos um rebanho só, para que todos nós um dia estejamos fazendo parte dessa grande família espiritual. Mas hoje nós temos a nossa família carnal e tentar fazer dela a nossa maior lição, o nosso maior aprendizado, porque a família é a lição não que merecemos, né, que precisamos. E se a gente se lembrar disso, metade dos problemas vão ser resolvidos. Porque quando nós escutamos eles, será que eu mereço isso? Não, não é uma questão de merecer ou não merecer, né? Aquela é a lição que você precisa. Quando o nosso filho vai para a escola e ele vai mal de matemática, história ele só tira 10, biologia 10, e matemática ele vai mal. Chega no final do ano, qual é a prova que ele vai fazer? Matemática, que ele vai mal, claro.
né? Então nós estamos aqui encarnados para cumprir a nossa provinha, que não fomos bem. Para reatar relações que pisamos na bola. Então os espíritos difíceis que estão convivendo conosco, é o meu trabalho que eu faça da maneira mais amorosa possível, entendendo que aquele é um grande presente e oportunidade que Deus dá a cada um para ser melhor. Não vamos desperdiçar momento nenhum. Não vamos desperdiçar oportunidade nenhuma. Vamos olhar para aquele irmão e fazer dele a melhor limonada que eu puder. Vamos olhar para aquela grande dificuldade, né? E quando nós deitarmos na cama com o nosso travesseirinho, a nossa coberta quentinha, vamos pensar, o que é que eu posso melhorar para viver melhor com essa criatura? E com certeza viveremos melhor. Não querendo que o outro mude, mas enxergando a mudança que pode existir dentro de mim. Porque ela existe com certeza dentro de cada um de nós. Vamos amar mais, criticar menos, julgar menos, apontar menos o dedo. É isso que o Pai espera de cada um de nós. Então vamos lembrar da passagem, né? Lá de Jesus, onde ele diz, mãe, esse é seu filho, filho, essa é sua mãe. Essa mãe de todos nós nos ama e nos auxilia incessantemente. Que nós estejamos sempre com o coração aberto para receber toda essa ajuda, todo esse apoio e fazer a nossa parte da melhor maneira possível. Que Jesus esteja com todos vocês. Belas palavras, né, meus irmãos? Que possamos, então, refletir a respeito dos ensinamentos que a nossa irmã Rosângela trouxe para nós, tão sabiamente. E nesse momento vamos entrelaçar as nossas energias como uma grande família espiritual. E com essas energias de amor, de paz, de equilíbrio, vamos pedir ao Pai que nos dê a sabedoria para refletir e para assimilar tudo aquilo que foi dito nesta tarde. Que possamos levar aos nossos lares todas essas energias amoráveis presente nesta casa. Que possamos levar para os nossos familiares, aqueles fáceis de amar e aqueles mais difíceis de amar. Que levemos essa energia para eles com toda a nossa gratidão por tê-los em nossa vida, por serem a ponte da nossa evolução e do nosso aprimoramento. Contamos com a proteção da nossa Mãe amorosa, do nosso irmão maior Jesus e do nosso Pai. Que possamos levar durante toda a semana esta paz e esta proteção. Que assim seja.